segundo ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Sim, já estão prontos? Então vamos lá, vamos começar! Vamos começar organizando os nossos materiais. Pegue seu caderno ou uma folha para anotar as atividades. Pegue também seu lápis de escrever, borracha, apontador, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar os seus materiais, melhor. Mas caso não tenha, pegue uma caixa firme ou mesmo um livro, certo? Agora, a professora Dircélia vai lhe dar alguns minutinhos para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e terminarem a organização. Eu já volto. Tudo pronto, segundo ano? Se está tudo pronto, vamos começar? E como sempre, fazemos a nossa revisão da aula passada. Vamos lembrar um pouquinho o que estudamos na aula anterior? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nessas imagens aqui. Observem, a professora traz aqui a fotografia do Museu Oscar Niemeyer. Vocês estão lembrados? Na aula passada, vimos a fotografia e observamos a maquete do museu, que é a segunda imagem, observem. Estão lembrados? Falamos muito sobre maquetes. Olhem lá, o que é uma maquete? Observem essas imagens. A primeira de uma sala de aula e a segunda de uma rua, de uma via, uma igreja, uma praça, enfim, um outro espaço. Continuamos a nossa aula observando detalhadamente algumas maquetes, como essa aqui, observando os elementos que foram representados, observando os objetos que foram selecionados para essa representação, certo? Depois conversamos
sobre como construímos uma maquete e observamos maquetes diferentes para entender um pouco mais sobre isso. Então, olhem essas fotografias. Temos aqui maquete de ruas, né, de várias quadras, vários quarteirões, maquetes que representavam casas, automóveis, vegetação, vários elementos urbanos, sinaleiros, placas de trânsito, muitos elementos mesmo. Depois, nós também observamos mais atentamente uma maquete de sala de aula. A professora, inclusive, trouxe essa maquete até aqui. Nós observamos a maquete, observamos todos os elementos e percebemos como que a professora foi construindo essa maquete. Eu mostrei, por exemplo, olhem lá, a caixa que eu utilizei para fazer essa representação, certo? Porque eu primeiro selecionei onde eu iria fazer essa representação. Depois eu mostrei para vocês que eu fui pensando quais elementos da sala de aula eu iria representar e quais materiais eu utilizaria para essa representação. Eu trouxe esse quadro aqui para vocês, observem. Todos os elementos, o primeiro ali, mesa da professora. O que eu utilizei? 2 caixinhas de fósforo. Então eu fui mostrando cada elemento representado na maquete e um objeto que eu utilizei para fazer essa representação, certo? A sucata utilizada. Aqui nesse slide eu mostro, por exemplo, né, no detalhe, esses elementos, né, ó, a caixa de remédios representaram os armários. Ao lado, 2 caixas de fósforo representaram a mesa da professora e apenas uma caixa, a mesa dos estudantes. Isso é algo importante. Quando fazemos uma representação de um espaço em uma maquete, nós temos que observar atentamente o que vamos representar e o tamanho dessa sucata que vamos utilizar, por exemplo. Certo? Olhem aqui novamente a nossa sala de aula, aqui fotografado na visão oblíqua, ou seja, eu consigo enxergar o lado das carteiras, mas eu consigo enxergar a parte de cima também, observem. Aqui nessa fotografia, já na visão vertical, essa é uma visão importante, estamos sempre trabalhando as diferentes formas de olhar as representações, porque os mapas mostram os espaços na visão vertical. Depois, o que nós fizemos? Atividades, fizemos juntos atividades na sala de aula. Olhem lá a sala de aula, uma menininha ali na sala de aula e nós fomos localizando vários elementos a partir da posição da menina. Vocês estão lembrados? Vamos lá? Olhem só, localize a mesa da professora e coloque a maçã em cima da mesa. Olhem lá a maçã chegando em cima da mesa. Isso mesmo. Depois, nós localizamos a menina e desenhamos uma linha verde embaixo da menina. Olha lá a menina, embaixo da menina. Muito bem, segundo ano. Na sequência, observamos a menina de novo. E eu perguntei para vocês, o quadro de giz está à sua... Olhem lá o quadro de giz. Está à sua frente. Muito bem, crianças. Depois, eu perguntei, o quadro mural está à sua... Olha lá o quadro mural, está à sua direita. Nas nossas primeiras aulas, nós já trabalhamos lateralidade. Estão lembrados? Vamos utilizar mais ao longo das aulas de geografia. Então, vamos lá. E na próxima atividade, eu perguntei o seguinte, os armários estão... Olhem lá, ok, olha lá os armários. Atrás da menina, certo? Muito bem. E depois a professora perguntou, as janelas estão o quê? Cadê as janelas? Vamos ver as janelas, olhem lá. Que posição eu posso indicar? As janelas estão olhem lá, esquerda da menina, certo? A lateralidade desta menina coincide com a sua lateralidade, certo? Porque ela está numa posição muito parecida com a sua, ok? Muito bem. Depois fizemos uma atividade. Eu perguntei para vocês, pedi para vocês registrarem. Escreva o desenho. Quais objetos ficam em cima das carteiras dos estudantes? Vamos observar aqui? A professora trouxe vários objetos, ó. E aqui a imagem de alguns deles.
E depois de localizarmos os objetos em cima da mesa de um estudante, nós observamos outras maquetes com outros materiais. Vamos observar aqui novamente uma maquete com Lego, olhem lá. Aqui, o Otávio, o menino que fez essa maquete, representou várias ruas de um bairro com Lego. Observem bem, ele foi muito criativo. Na sequência, ele fez uma rua, ou melhor, a rua da casa dele com Lego também. Olhem lá, de um lado da rua, certo? Várias casas, a vegetação, ele representou vários elementos. Depois eu trouxe para vocês uma maquete da Alessandra Mello. Olhem lá. Essa maquete aqui, ela representou o quarto dela. Então aqui nós temos vários elementos de um quarto e a fotografia dele em várias posições, certo? E na sequência, a professora propôs para vocês fazerem uma maquete, observarem bem o espaço que vocês iam representar, decidindo quais elementos apareceriam na sua maquete, e vocês deveriam usar a criatividade e selecionar todos esses materiais para a confecção da maquete. Então, essa foi a nossa atividade na sequência. Façam a maquete de um espaço conhecido por vocês. E então, segundo ano, vocês conseguiram realizar esta atividade? Conseguiram? Caso não tenham conseguido, vocês podem fazer na sequência. Fotografe e encaminhe para a sua professora. Tudo bem? Se possível, é claro, utilizando os elementos que vocês tiverem, os objetos, os recursos disponíveis. Lego, massinha, sucata, enfim, fiquem bem tranquilos e façam de acordo com o possível, tudo bem? Agora, vamos ao conteúdo da aula de hoje? Vamos lá? Então, olhem só. Vamos trabalhar na aula de número 13, localização e posição dos objetos, isso. E vamos começar observando uma sala de aula. Sim, uma sala de aula, olhem aqui. Estão notando uma sala de aula? Observem bem. Então, aqui na tela nós temos uma sala de aula. A professora Dircélia vai colocar o nome dos estudantes nessa sala de aula. Vamos acompanhar comigo? Vamos lá. Olhem só. Aqui, vários estudantes. Observem os elementos da sala de aula, a mesa da professora, que está ali maior, a carteira dos alunos. Vejam que nós temos uma janela, um quadro ali em verde, a porta ali representada em preto, o quadro de avisos em amarelo e os armários ali ao fundo, vejam bem, vários elementos. Muito bem, então agora nós vamos trabalhar um pouquinho com essa sala de aula. Vamos localizar alguns estudantes. Vamos lá? Então eu vou começar aqui. Eu vou sortear os estudantes aqui. Vamos ver? E vamos descobrir a posição dos seus colegas com relação a esses estudantes? Então olhem só, eu tenho aqui o nome de alguns estudantes e temos um desafio para fazermos. Vamos lá? Deixa eu ver aqui, vou sortear o primeiro. Quero ver. Vamos lá, vocês me ajudam? Então vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, o Caio. Vamos achar o Caio. Vamos lá. Ali o Caio. Olhem lá, a professora colocou uma seta. Estão acompanhando? Caio. Muito bem. Então, agora, vamos pensar aqui comigo. A pergunta é, quem senta atrás do Caio? Atrás do Caio. Vamos lá. Imaginem o Caio ali sentadinho, olhando para o quadro de giz. Quem senta atrás do Caio? O Caio está sentado ali na sua carteira, de frente para o quadro. Quem está atrás do Caio? Você já sabe? Vamos lá? Vamos ver aqui? Vou destacar, olhem lá. A Clara, observem, contornei ali. Então, quem está atrás do Caio? A Clara. Muito bem, crianças. Vamos a mais um? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Mais um. Quero ver. Vamos lá. Aqui nós temos quem? Bianca. Vamos achar a Bianca. Cadê a Bianca? Vamos lá. Cadê a Bianca? Ali, ó. Coloquei uma seta em azul. Bianca. Acharam a Bianca? Eu vou colocar novamente a seta. Bianca. E a pergunta é: quem está à frente da Bianca? Então pensem, a Bianca está ali sentadinha de frente para o quadro de giz. E a pergunta é, quem está à frente da Bianca? Vamos lá? Observem bem, me mostrem com o dedinho. Ou leiam em voz alta, se vocês
acompanharem ali, ó. Leiam pra mim. Quem é? Vamos lá? A Júlia. Muito bem. Olhem lá, a professora contornando. A Júlia, ela está à frente da Bianca. Muito bem. Vamos a mais um? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Achei um aqui. Vamos lá. Continuando. Olhem lá. Luiz, cadê o Luiz? Vamos achar o Luiz? Cadê o Luiz? Não estou achando o Luiz. Ah, finalmente achei. Coloquei ali a seta. Acompanhem comigo. Luiz. Muito bem? Vamos ver. A pergunta é: quem se senta à direita do Luiz? E agora, à direita? Vamos imaginar o Luiz ali, sentadinho, de frente para o quadro. Lembrem que a lateralidade dele vai coincidir com a sua lateralidade. Onde é a direita? A partir ali do Luiz. Vamos pensar? Quem está à direita do Luiz, então? É a sua direita. Olhem lá e pensem. Será que você acertou? É o Jean, muito bem. O Jean está à direita do Luiz, ótimo. Então você tem que se projetar ali e usar a sua lateralidade que você vai acertar. Vamos ao último. Deixa a professora ver aqui. Peguei um, vamos lá. Vou trocar aqui, muito bem. Caio, o Caio de novo. Vamos achar o Caio, tá fácil, olha lá o Caio. Caio, então a pergunta é, fiquem atentos. Quem se senta à esquerda do Caio? Quem se senta à esquerda? Vamos observar a imagem. Quem está à esquerda ali do Caio? Quem será que está à esquerda? Vamos lá? Observem também a sua esquerda e vocês vão localizar a criança. Quem é? Quem está sentado à esquerda do Caio? Quem? Muito bem, o José. Isso mesmo. Certo? Então utilizamos esses referenciais espaciais ali, que são muito pessoais, localizamos os elementos de objetos a partir da nossa posição do espaço, ou no caso aqui desses estudantes, certo? Então foi muito legal, muito bem. Agora nós vamos fazer uma atividade bem simples, olhem aqui, vamos lá, vamos retomar isso. Atividade 1, vamos completar a cena? O que nós temos nessa cena? Observem atentamente, o que é? Um escorregador, muito bem. Então agora a sua tarefa é isso. Primeiro você desenha esse escorregador e eu vou lhe dar alguns comandos já já. Vamos lá? Alguns minutinhos para isso. Vamos lá.
Então, crianças, conseguiram desenhar o escorregador? Sim? Então vamos lá, vamos continuar, vamos aqui fazer juntos. Olhem aqui, a professora ampliou o escorregador. Agora, nós vamos ter umas tarefas aqui, nós vamos fazer alguns desenhos a partir do escorregador. Então o primeiro desafio é, desenhe uma bola embaixo do escorregador. Embaixo do escorregador. Me mostrem ali no desenho onde é embaixo. Vamos lá? Desenho, mostrem para a professora. Primeiro mostrem. Ali? Então, olhem lá, muito bem, vamos desenhar uma bola embaixo do escorregador, certo? Desenha aí uma bola embaixo do escorregador, vamos lá? E depois, nós vamos desenhar uma menina em cima do escorregador. Sim, a menina, a dona dessa bola ali, ela resolveu escorregar agora. Onde que é em cima do escorregador? Me mostrem, vamos lá? Vamos lá? Olhem aqui comigo, vou desenhar a menina em cima do escorregador. Muito bem? Conseguiram? Vamos fazer? Então assim, eu vou lhe dar mais alguns minutinhos só para você finalizar esse desenho. E eu já volto. Tudo bem, segundo ano, atividade realizada? Que fácil essa atividade, não é verdade? Então, agora vamos ouvir uma história? Vamos lá? Prestem bastante atenção. Então, nós vamos ouvir a história do João e Maria. Olhem aqui nesse slide. Observem. A história que eu vou contar é dos irmãos Grimm, certo? E essa história do João e da Maria, ela também é contada no Caminho do Bosque Alemão, que fica localizado em Curitiba, no bairro Pilarzinho. Observem ali que são as bruxas do bosque que contam essa história e outras também. Ali uma imagem do bosque. Então, vamos lá? Estão preparados? Então vamos lá. Agora acompanhem comigo. Olhem aqui. João e Maria. Há muito tempo vivia numa floresta um lenhador, seus 2 filhos, João e Maria, e sua segunda esposa.
Eles estavam sem trabalho e não havia comida para todos. A madrasta teve a ideia de dar às crianças um pedaço de pão e abandoná-las na floresta. O pai foi contra o tal plano, mas a mulher levantou bem cedo e saiu com as crianças para a mata. Então, crianças, estão acompanhando? Vamos lá, observem a imagem. As crianças, muito espertas, haviam escutado todo o plano e, enquanto caminhavam, João foi esfarelando o pão para marcar o caminho e depois conseguirem voltar para casa. Olhem só, João escutou todo o plano, mas ele foi esperto, hein? E utilizou o pão para marcar o caminho. Vamos lá? Com o cansaço, adormeceram na floresta e quando acordaram, João falou. Olhem lá, crianças. Se acalme, Maria, vamos encontrar o caminho de volta. Mas, infelizmente, os pássaros haviam comido as migalhas de pão e eles não conseguiram encontrar o caminho. Então, vamos lá? João e Maria caminharam muito pela floresta e não encontraram o caminho de volta. Mas o que será que aconteceu? Olhem essa imagem. Mas encontraram uma casinha feita de doces e ficaram encantados com a fome que estavam. Começaram a comer as paredes da casinha quando ouviram uma voz. Quem está comendo as paredes da minha casa? Era a voz de uma velha senhora que se ofereceu para preparar uma janta para eles. A velha senhora era uma bruxa que prendeu as crianças para comê-las. Observem, crianças! Observem! Olhem a bruxa lá em cima. O que será que vai acontecer? Vamos olhar a próxima imagem? Olhem lá! Mas seu plano não deu certo e João e Maria conseguiram fugir da casa da bruxa. Ainda levaram consigo joias e pedras preciosas. Olhem só que espertos. Vamos lá. Os dois andaram muito pela mata e chegaram até uma clareira, onde perceberam que conheciam aquele lugar. Lembraram que já tinham colhido lenha e mel naquelas árvores que estavam à sua direita. Vamos ver? Continuaram caminhando e ouviram o barulho do rio que ficava perto da casa de seu pai e estava à esquerda deles. Chegando perto da casa que estava à frente de João e Maria, eles correram para abraçar o pai e entregar as joias e pedras preciosas para que nunca mais faltasse dinheiro para comprar comida. E assim, desde aquele dia, o lenhador e seus filhos viveram felizes para sempre. Mas nenhuma preocupação. Então, gostaram da história? Que história interessante! Será que vocês já tinham escutado essa história antes? Será? Essa história é muito comum, a gente sempre escuta ela nas escolas. Bom, agora, depois de ouvir essa história, eu quero propor a vocês que façam um desenho desse caminho que João e Maria percorreram. Vamos observar aqui a atividade. Atividade 2. Desenhe o caminho que João e Maria fizeram para encontrar a casa do pai deles. Então, que tal você desenhar essa história do seu jeitinho? Lembrem um pouquinho dos elementos dessa história, quais te chamaram mais atenção e você registra. Será que você consegue fazer esse caminho do seu jeitinho? Então vamos lá, alguns minutinhos para vocês.
Então, segundo ano, conseguiram fazer a atividade? Conseguiram representar? E vocês coloriram essa atividade? É importante, hein? Deixar bem caprichado. Então, vejam bem, o que vocês desenharam? Me contem, eu fico sempre curiosa. Vocês desenharam a casa do João e Maria? Desenharam a casa de doces, a casa da bruxa? Ou preferiram desenhar a floresta? Desenharam aqueles elementos que apareceram na floresta? As árvores com mel, desenharam o rio, por exemplo, o caminho por onde o João foi deixando as migalhas de pão. Então, quais elementos vocês optaram em desenhar? Me diga. Sério? Vamos lá. Agora, eu vou mostrar para vocês o que, por exemplo, a professora Dircélia desenharia, certo? Vamos observar aqui comigo, olhem lá. Aqui eu desenharia mais ou menos isso, certo? Vamos observar que a professora foi colocando aqui nas posições que apareciam na história. Então vamos ver. Observem ali João e Maria e vejam aqui comigo, olhem lá. A professora desenhou as abelhas que na história apareceram do lado direito das crianças. Elas reconheceram as árvores de onde elas extraíam o mel das abelhas, certo? Então eu coloquei ali, ó, do lado direito das crianças, ok? E o que mais? Vamos ver? Eu também colocaria na minha representação o rio. O rio que na história apareceu do lado esquerdo. Então, no caminho que eles estavam percorrendo, eles identificaram, perceberam ali o rio, certo? À sua esquerda. E depois eu também desenharia, vamos lá? A casa deles à frente. Então, são elementos que me chamaram bastante atenção na história e eu representaria no meu desenho. Então, será que você lembrou de representar esses elementos? Bom, não tem problema. A proposta é que você desenhasse do seu jeitinho a história, de forma bem livre. Na próxima aula, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, sobre a história de João e Maria. Combinado? Então, tá bom. Porque agora a nossa aula chega ao fim. Isso mesmo. E vamos fazer a revisão da aula? Vamos lá? Então acompanhe com a professora aqui. Na nossa aula de hoje, a nossa aula de número 13, nós aprendemos a representar por meio de desenhos os referenciais espaciais, frente e atrás, esquerda, direita, em cima e embaixo, sim. Por exemplo, fazendo a atividade de localizar as crianças na sala de aula e a atividade do escorregador também. Depois, nós aprendemos a utilizar os princípios de localização e posição de objetos. Sim, na atividade de João e Maria também. Antes de finalizar, a professora quer pedir para vocês que para a próxima aula separem alguns materiais, como lã, fios, papéis que vocês possam dobrar, cortar, de diferentes texturas, certo? Porque nós vamos utilizar na nossa próxima aula de geografia, tudo bem? Caso você tenha, se não tiver, não tem problema, você dá o seu jeitinho depois, certo? E agora, a professora Dircélia se despede, deixa aqui um super beijo para cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau!